Olá, bom dia! Começa agora mais uma edição do Agrofag, nesse domingo, dia 4 de maio. Professor Celso, bom dia. Inclusive o mês já começou mais friozinho, né? Bom dia, Antônio. Era frio chegando. Um bom dia a todos. Vamos conferir os assuntos da edição de hoje, então. Você vai conhecer o maior churrasco do mundo. São 500 costelões, 16 toneladas de carne assadas no fogo de chão. Então, depois de aproximadamente 6 horas no fogo, tá no ponto ideal? Tá no ponto ideal, é isso aqui o ponto da carne, ó. Não tá assim crua e nem muito assada demais, tá no ponto certo aqui, ó. Acabou a crise na suinocultura. Produtores comemoram a retomada do setor com preços melhores e custo de produção equilibrado. No estúdio, especialistas analisam o mercado e fazem projeções para o futuro. Deral divulga relatórios sobre as lavouras no Paraná. Uma técnica diferente para o plantio de mandioca com o uso de lonas plásticas. No Agrofag pelo Brasil, tem respostas sobre o arroz de sequeiro e a aplicação de nitrogênio no trigo. A Isa fala sobre o cultivo de hortaliças no inverno. É hora de fazer a transição das cultivares de verão para aquelas mais adaptadas ao clima de inverno. E o IDR Paraná desenvolve um aplicativo que auxilia os produtores de feijão a controlar as pragas na lavoura. O Agrofag está no ar com muito fogo, muita fumaça e cheiro de costelão assado. Professor Celso, a gente começa o programa de hoje compartilhando com os amigos do Agrofag uma notícia que deixou todos nós aqui muito felizes, né? Bora lá, saber que notícia é essa. Vamos lá. O Agrofag foi indicado para concorrer ao prêmio IBEST como o melhor canal de agronegócio do Brasil. Bacana, né? Isso é um reconhecimento pelo trabalho sério que a gente faz aqui com a sua ajuda, a sua parceria, é claro. Então, a gente te convida para mais uma vez estar ao nosso lado. Confirme que você acompanha e gosta do Agrofag. Deixe seu voto e ajude a gente a conquistar esse prêmio. Para votar é fácil, é só apontar o celular para esse QR Code que está aqui na tela. Precisa fazer um cadastro, mas é bem rapidinho. Vem com a gente, vamos espalhar as boas notícias sobre o agronegócio brasileiro. Professor, então esse é um reconhecimento pelo trabalho de toda a equipe, né? É um reconhecimento, deixa a gente muito orgulhoso, deixa a equipe orgulhosa, né? E muito contente, né? E, afinal de contas, são 4 anos que nós estamos aí no ar, né? Exatamente, de muito trabalho. E agora vamos falar sobre o feijão, que por conta do ciclo curto é sempre uma opção de cultivo para os produtores rurais. A novidade é um aplicativo desenvolvido pelo IDR Paraná, que pode ajudar no controle das pragas que afetam as lavouras. Veja só como ele funciona. Nessa lavoura de 36 hectares, localizada no distrito de São Salvador, em Cascavel, o André está cultivando a safrinha do feijão. Dessa vez, ele plantou uma variedade do tipo carioca, de escurecimento tardio, com ciclo médio de 90 dias. Já faz uns 9 anos que eu trabalho com feijão. Antes eu plantava mais no verão, né? Mas daí agora eu optei em fazer soja e o feijão no safrinho, para ter mais uma opção de renda, né? Ele é uma cultura rápida, né? Como nós temos uma propriedade pequena, eu preciso fazer uma rotação na lavoura para mim ter uma rentabilidade mais alta, né? Então eu opto pelo feijão por esse motivo, por ele ser rápido, né? O plantio foi no início de março e a fase atual é a de floração. A expectativa de produção é de 33 sacas por hectare, mas o feijão é uma cultura sensível. O André está atento a um problema frequente: os insetos. E para ter um controle mais efetivo contra as pragas do feijão, o André tem contado com uma ferramenta digital. É um aplicativo em que ele identifica os principais insetos que estão afetando a cultura, a quantidade deles, para aí sim tomar a decisão de fazer a aplicação de inseticidas no momento correto. O aplicativo foi desenvolvido por pesquisadores do IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e se chama MIP do Feijão. A sigla significa Manejo Integrado de Pragas, ou seja, práticas que combinam controles químicos e biológicos e valorizam o monitoramento. Ele funciona da seguinte forma: o produtor cadastra a propriedade, determina a fase de desenvolvimento da cultura, marca diferentes pontos do talhão e as pragas encontradas. Fazendo monitoramento da lavoura, né, foi encontrado uma lagarta. Ó, o dano da lagarta na folha, né?
Daí agora eu já vou fazer a marcação no aplicativo, neste ponto da lavoura que foi encontrado uma lagarta, no caso. A partir das informações que o André registrou, o próprio aplicativo apresenta uma lista de inseticidas registrados na ADAPAR. Outra possibilidade é o cadastro do histórico de produtos aplicados, em que o produtor pode consultar e evitar o uso repetido de uma mesma substância, reduzindo o risco de resistência das pragas. Depois de fazer as avaliações na área, o André controla todos os dados de casa mesmo, sem perder as anotações. Antes eu fazia manual, ia lá, olhava, analisava, né? E tinha um parâmetro pessoal, no caso, ou o agrônomo também acompanhava, né? Mas agora, com o sistema, me facilita bem mais. As aplicação, acompanhamento da lavoura, né? Esse histórico também? Fica um histórico registrado no celular, né? No computador, no caso também, né? Facilitou aí. Bem mais prático. O aplicativo foi criado a partir de uma demanda dos produtores rurais e técnicos em busca de soluções para diminuir perdas na cultura. É o que explica Adriano Rochino, um dos desenvolvedores. O aplicativo surgiu de uma demanda vinda de um projeto chamado Plante Seu Futuro, onde os extensionistas do IDR Paraná iam a campo, instalavam, então, faziam uma área de monitoramento com manejo integrado de pragas e comparava ao manejo tradicionalmente usado pelo produtor. O que ficou constatado durante anos deste projeto? Que ocorriam aplicações desnecessárias. Nas áreas do produtor, sempre havia mais aplicações de inseticidas do que realmente havia a necessidade. Então surgiu a ideia de desenvolver um aplicativo para tornar mais fácil, ágil e prático esse levantamento de pragas e essa tomada de decisão. Adriano ressalta a importância dos registros de aplicações. O aplicativo ele veio para facilitar, somar ali, tornar mais ágil essa ação no campo. Hoje em dia tudo é feito, né, na palma da mão com o uso do celular. Então os aplicativos estão aí para somar e que no final ele possa ter esse registro, esse controle de quais produtos, permitir que ele faça essa rotação adequada de produtos e, acima de tudo, que ele perceba que muitas aplicações são desnecessárias e reduzir o número de aplicações de inseticidas no campo. Muito bem, professor Celso, mais uma ferramenta interessante aí para o manejo do feijão, né? A agricultura digital, né, cada vez mais atuante no campo, né? Antigamente eles já levavam os livrinhos, né? Hoje você leva um computador, que é o celular, né? Tira foto, vê o que está acontecendo e provavelmente você já tem a resposta mais assertiva, né? Isso aumenta a produtividade, melhora o manejo. Com certeza, é isso aí. E essa semana, o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, divulgou o relatório mensal sobre o desenvolvimento das principais culturas do estado. Vamos acompanhar essas atualizações diretamente com o analista Edmar Gervásio. O milho segunda safra hoje, de certa forma, é uma incógnita no sentido de quanto que a gente vai produzir ao final do ciclo. A gente terminou o plantio ali no final ali de fevereiro com um grande volume e finalizou mais especificamente no final de março, na região norte do estado. Durante todo o plantio, a gente teve um plantio, de certa forma, bastante tranquilo na maior parte do estado. Entretanto, ali os meses ali final de março e o mês de abril, a gente teve condições de clima não tão boas. Então, a gente teve falta de chuva, teve veranicos, né, que são ondas de calor aí mais intensas, e isso, de certa forma, acabou prejudicando o desenvolvimento dessas lavouras, especialmente na região oeste do estado, que já tem apontamentos aí de uma pequena perda em termos de produção, e também a região norte pode ser impactada por isso. Nesse momento, a gente teve uma recomposição hídrica, então houve chuvas em todo o estado, primeiro na região sul e depois na região norte e na região oeste, aí, que foram as chuvas dos últimos 6 dias. Isso deve estancar maiores perdas, que é o período hoje que a gente tem a maior parte das lavouras aí em frutificação, que é a parte que ela mais precisa de condições de clima favorável, né? Ou seja, tenha mais água no solo e os nutrientes aí para ela poder se desenvolver. Num primeiro momento, a gente espera que os números divulgados até agora, que são uma produção em torno de 16 milhões de toneladas, nos próximos relatórios devem vir menores, justamente porque o clima foi um fator determinante e impactou negativamente as lavouras. Para a gente ter uma ideia, no campo aí,
dos mais 2.700.000 hectares que foram plantados, a gente tem 63% em condição boa, ou seja, que deve atingir o potencial produtivo esperado, enquanto que 23% tem uma condição mediana, ou seja, pode ou não se recuperar e atingir a produtividade esperada, e dessa área 14% tem uma condição ruim, então essas áreas não devem ter uma produtividade dentro da média, ou seja, vai vir abaixo disso. E isso fatalmente vai resultar num número menor de produção do milho segunda safra no estado do Paraná nesse ciclo. O feijão também ele vai apresentar ao final do ciclo uma produção menor do que esperado, né? A gente já colheu um bom volume, em torno de 14% já foi colhido dessa safra, e da área ainda que está a colher, a gente tem aí 12% em condição ruim, ou seja, desta área não deve atingir o potencial produtivo e já está sendo relatado no último relatório também do DERAL, publicado recentemente, trouxe um apontamento de uma produção menor no campo. Não será uma safra cheia também de feijão nesse ano. O plantio já começou, ele ganhou corpo aí nos últimos dias e deve ganhar na próxima semana também um aumento aí desse plantio, porque as condições a gente teve chuva no estado, né? Então, na maior parte do estado teve chuva aí em volumes bastante interessantes, e isso propicia o plantio não só do trigo, mas as culturas menores, aí também hortaliças, etc., tudo que o produtor aproveita para plantar quando você tem uma recomposição das chuvas. O trigo, ele tem uma concorrência aí bastante, digamos assim, ferrenha com o milho segunda safra. E nessa safra não é diferente. O milho tem uma condição comercial mais interessante que o trigo. Então, o produtor acabou por optar pelo milho, plantar o milho em vez do trigo nessa safra. Mas ainda teremos um volume interessante da safra de trigo no estado do Paraná. A gente segue aqui com informações importantes sobre a produção no campo. A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária, alerta os produtores rurais que começou no dia 1º de maio a campanha de atualização dos rebanhos do Paraná. Lembrando que essa é uma tarefa obrigatória. A campanha de atualização é importante para que a ADAPAR tenha os dados corretos do rebanho do estado do Paraná, principalmente para um caso do enfrentamento de alguma enfermidade que possa ocorrer, tanto a febre aftosa, a peste suína clássica, a influenza aviária. Quais animais entram nessa obrigatoriedade? Os animais de produção em geral, bovinos, ovinos, caprinos, suínos e principalmente aves. Tá? Os produtores que tenham somente aves procurem a ADAPAR para fazer esse cadastro também. A campanha começou agora dia 1º, vai até quando? Vai até dia 30 de junho. Elas têm 2 meses de tempo para que o produtor possa fazer essa atualização. Essa atualização é feita através de plataforma ou só pessoalmente na ADAPAR? Pode ser feita nos escritórios locais da ADAPAR, pode ser feita também no site da ADAPAR ou no aplicativo Paraná Agro. No caso, se o produtor não fizer essa atualização, o que acontece? Ele está sujeito a multa. Está sujeito a multa, impedimento de retirada de guia de trânsito animal também. Lembrando que essa multa tem um valor mínimo de R$ 1.400. Para quem vai fazer essa atualização, precisa de um suporte, de uma assistência, como que ele faz? Entre em contato com a ADAPAR. No site da ADAPAR você tem todas as informações de contato da sua unidade local do seu município. Ok. E agora, professor Celso, é hora de Agrofag pelo Brasil. Bora lá. Bora lá. Nós começamos com uma pergunta do seu Reneu Coach de Campo Bonito, no Paraná. A dúvida dele é sobre a aplicação de nitrogênio líquido na cultura do trigo. O seu Reneu nos enviou um áudio. Vamos ouvir. Queria que você pedisse para o agrônomo sobre cobertura de trigo, se é viável aplicar nitrogênio líquido no trigo, se tem alguma produção a mais ou não. Que hoje todas as cooperativas, empresas trabalham muito em cima de nitrogênio líquido, mas não tem nenhuma comprovação de produção a mais, né? Isso que a gente quer saber. A gente vai plantar trigo agora. Ok, seu Reneu, quem traz a resposta é o Guilherme Busnello, engenheiro agrônomo da Copavel. Vamos ver o que ele diz. Seu Reneu, respondendo à sua dúvida, é importante a gente esclarecer que o nitrogênio é um macronutriente essencial para a cultura do trigo. Então é muito importante que nós não deixemos esse nutriente faltar, de modo a não comprometer o potencial produtivo da sua lavoura. Agora, respondendo à sua dúvida sobre o nitrogênio líquido,
O nitrogênio líquido é importante a gente ressaltar que ele não substitui uma aplicação de fertilizante nitrogenado em cobertura, seja, por exemplo, com ureia ou com sulfato de amônia, ok? Mas o nitrogênio líquido é uma ferramenta viável de ser utilizada, por exemplo, em uma circunstância onde não seja possível realizar uma aplicação em cobertura de um fertilizante sólido, seja por custo, seja por inviabilidade operacional. Então, o nitrogênio líquido ele pode sim ser utilizado a fim de manter os níveis de nitrogênio na planta de maneira adequada, ou pelo menos complementá-las, e também manter a máquina produtiva da planta ativa, funcionando, porque o nitrogênio está diretamente ligado a importantes funções fisiológicas e metabólicas da planta de trigo, entre elas a fotossíntese. Então, nós mantermos a planta equilibrada em níveis de nitrogênio garante que ela fique uma planta fotossinteticamente ativa, ok? Então, a gente pode utilizar, seja no perfilhamento ou também parcelando essas doses de nitrogênio líquido no emborrachamento, na elongação, de modo a complementar esses níveis de nitrogênio, mas lembrando que uma coisa não substitui a outra. Beleza, seu Reneu? Ok, Guilherme, muito obrigada. E, seu Reneu, a gente espera que essas informações tenham auxiliado o senhor. A outra pergunta vem do Jefferson Lima, que é do Sergipe, na região nordeste do Brasil. Ele quer saber sobre o cultivo de arroz de sequeiro. Olha aqui na tela, então, a pergunta dele. No estado de Sergipe, com altitude média em relação ao mar de 248 metros, se adaptar o arroz no gotejamento, será que dá certo? Então, quem traz a resposta para essa pergunta é o analista da Embrapa, Pedro Sarmento. Vamos conferir. A BRSA 502 tem um ciclo de 100 a 120 dias, dependendo das condições ambientais. O arroz é muito influenciado pela temperatura, pela soma dos graus dia. Então, se o ambiente for mais quente, o ciclo tende a diminuir. E se for mais frio, o ciclo tende a aumentar. Para regiões de maior altitude, mais frias, a gente pode chegar a 115 e 120 dias de ciclo. E para regiões mais baixas, mais quentes, 300, 400 metros de altitude, a gente pode ter de 95 a 100 dias de ciclo, tá bom? Em relação ao gotejamento, nós tivemos uma área aqui perto de Goiânia que a produtividade não foi muito boa, numa área de mais ou menos uns 10 hectares com gotejo. A demanda evapotranspiratória da cultura é muito alta e o gotejo não conseguiu suprir. A gente está falando de uma lâmina de 500 a 700 milímetros mais ou menos por ciclo. Então você precisa atender toda essa demanda e por gotejamento precisa ter uma estrutura muito robusta. Se você conseguir atender por gotejamento toda essa lâmina de 700 milímetros, ok. Mas o que a gente tem visto é que isso não está funcionando bem. Precisa de mais estudos, né, para a gente conseguir recomendar o gotejo para o arroz, tá bom? A Embrapa Arroz e Feijão está à disposição. Um abraço. Muito obrigada, Pedro. E Jefferson, se você tiver outras dúvidas, é só entrar em contato com a gente, viu? E olha só que coincidência, essa semana nós recebemos fotos do Leandro de Souza, que é de Croatá da Serra, lá no Ceará. Ele enviou imagens justamente de uma plantação de arroz dessa mesma variedade, a BRSA 502. Olha as fotos aqui na tela então. Essa primeira é do Leandro, junto com a turma de alunos de um colégio lá de Croatá da Serra, onde eles desenvolvem um projeto de hidroponia na cultura do morango. As próximas fotos são da plantação de arroz dessa mesma cultivar. Que interessante, né, professor? Olha aí. O Leandro já participou aqui da nossa programação, né? Sim. E é muito interessante essa interação, né? Com esse pessoal todo mandando perguntas, mandando fotos, né? E as dúvidas são respondidas por especialistas, né? Então o conhecimento se torna geral. Com certeza, muito bacana mesmo. A gente deixa um abraço aqui para o Leandro, né? Parabenizamos também pelo trabalho dele na agricultura. Até uma próxima, Leandro. Siga com a gente. E se você quer participar do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerir assuntos para tratarmos aqui, entre em contato com a nossa equipe via WhatsApp. O número é 4533213970. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, no YouTube e também no Facebook. Participe com a gente. E a Isa está chegando com informações sobre o cultivo de hortaliças de inverno. Olha só. Com a
a chegada do outono e a queda nas temperaturas, o mês de abril marca um momento importante para quem cultiva hortaliças. É hora de fazer a transição das cultivares de verão para aquelas mais adaptadas ao clima de inverno. E aqui na Fazenda Escola, estamos começando os transplantes das novas espécies e variedades, que se adaptam e desenvolvem melhor em condições mais amenas. Durante os meses mais quentes, priorizamos o cultivo de hortaliças típicas de verão, como tomate, pimentão, berinjela, abobrinha, quiabo e pepino. Todas exigem calor, dias longos e noites não muito frias para expressar todo o seu potencial produtivo. Mas agora, com as temperaturas mais amenas e maior risco de doenças como míldio em hortaliças folhosas, é hora de mudar o foco. A partir de abril, entram em cena as chamadas olerícolas de inverno, como brócolis, couve-flor, repolho, cenoura, beterraba, ervilha e espinafre. É importante lembrar que essas hortaliças, principalmente alface, cenoura, beterraba e repolho, podem sim ser cultivadas no verão, inclusive com variedades mais adaptadas ao calor. Porém, o inverno é a época ideal para essas culturas. E é justamente por isso que o cultivo se torna mais fácil e os resultados costumam ser melhores, com plantas mais bonitas, vigorosas e com menos estresse térmico. Essa mudança é importante, pois cada planta tem um comportamento diferente em relação à temperatura, luminosidade e umidade do ar. Se insistirmos em plantar cultivares de verão em meses mais frios, o resultado pode ser baixo crescimento, floração e frutificação comprometidas, aumento de doenças fúngicas e perda de qualidade e produtividade. Além disso, o mercado consumidor também muda, com maior procura por sopas, caldos e saladas mais robustas, aumentando a demanda por hortaliças de inverno, o que pode significar melhores preços para quem produz na época certa. Aqui na fazenda já estamos fazendo essa virada, escolhendo sementes adaptadas, preparando canteiros e cuidando da adubação com foco nas exigências específicas dessas novas culturas. Então, se você cultiva hortaliças em casa, aproveite esse momento para planejar essa transição. Com as escolhas certas, o inverno pode ser um ótimo aliado na qualidade das hortaliças que vão à sua mesa. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos encontramos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa. Até a próxima. Professor Celso, agora nós vamos olhar aqui na tela uma foto. Olha só, é uma plantação de mandioca, mas utilizando uma experiência diferente aí, é o uso do mulching. Ela é uma técnica bastante utilizada na cultura das hortaliças, né? Mas tem produtores usando no caso da mandioca. Interessante, nunca tinha visto mandioca, né? Deve ter suas vantagens, tem suas vantagens, né? Controle de umidade, né? Da umidade do solo, né? Controle de pragas, controle de plantas daninhas, né? Vai favorecer a cultura da mandioca, né? Não sei se áreas extensas é viável, né? Nós vamos conversar com a equipe da Embrapa para saber os detalhes sobre essa técnica. Vamos acompanhar. Nós vamos até Brasília agora conversar com o pesquisador da Embrapa Cerrado, Josefino Fialho, que vai falar para a gente sobre a utilização desse plástico, então, de polietileno no cultivo da mandioca. Seja muito bem-vindo, seu Josefino. É uma satisfação falar com vocês e com todos os telespectadores. Do que se trata, então, essa técnica de utilizar um plástico aí no cultivo da mandioca? Como que acontece? Essa tecnologia veio atender uma demanda do produtor que normalmente utiliza a cobertura de plástico nos canteiros para hortaliças. E a mandioca veio como uma cultura estratégica em sucessão a essas culturas de hortaliças. Então, normalmente se faz o canteiro, coloca-se o plástico sobre o canteiro e faz o plantio da mandioca em cima desses plásticos. Quais são os benefícios de utilizar essa técnica, seu Josefino? Ela veio para aumentar a produtividade, ela reduz o uso de mão de obra no controle do mato na cultura da mandioca, considerando que a mandioca ela é sensível à competição do mato nos primeiros 90 a 120 dias. Então, a cobertura do plástico reduz essa competição de mato e reduz a área a ser capinada ou controlada com produto químico, caso o produtor utilize.
Então, além disso, ela aumenta a produtividade, melhora a qualidade da raiz e a cultura é colhida mais cedo, atingindo um padrão de colheita mais cedo. Agora, é importante também frisar o seguinte, que essa tecnologia nós estamos recomendando para mandioca de mesa, tá certo? Não para mandioca para a indústria. Por quê? Em função do benefício da tecnologia em relação à cultura. E nesse caso, a gente também consegue ver benefícios, né, no quesito da umidade do solo, ele vai permanecer ali um pouco mais úmido, né, com um pouco mais de água, preserva ali a presença da água nas raízes também? Exatamente. Ela aumenta a retenção de água, diminui a erosão causada pela chuva, por exemplo, e ao conservar essa água e aumentar essa temperatura, esses fatores melhoram para a produção da mandioca. Então, com o mulch plástico, a irrigação por gotejamento, a água vai ficar específica para atender a transpiração. Então, ela vai ser específica por quê? Porque não tem a competição do mato com água, por exemplo. E nesse caso, como os produtores podem fazer a utilização, então, desse plástico? Quais são as principais indicações? Tem que fazer canteiro? Tem que fazer esse plástico ser aí colocado de alguma forma específica? Explica para a gente. É importante o produtor se preocupar que, ao se fazer esse plantio, primeiramente, ele tem que fazer uma aração, uma gradagem do solo, e a adubação ou correção do solo indicado pelas análises de solo. Posteriormente, ele faz o canteiro e coloca-se o plástico. Uma vez colocado o plástico, que pode ser colocado manualmente ou através com equipamentos já apropriados para colocar esse plástico, posteriormente ele faz o plantio. Esse plantio deve ser feito na vertical, plantando a maniva na vertical e deixando de 2 a 3 gemas fora do plástico. E os resultados dessa técnica no campo, o que vocês já têm observado? Isso, já temos observado vários produtores que têm utilizado a tecnologia, porque, na verdade, ela veio aumentar a eficiência na cultura da mandioca, considerando que tem um aumento de produtividade e qualidade do produto, e ela veio com um produto estratégico em rotação com hortaliças como couve-flor, couve, brócolis, pimentão ou mesmo morango, e ela tem sido muito utilizada tanto no Distrito Federal como no Minas Gerais, Tocantins e o estado de Goiás. Então, são vários produtores que têm utilizado em função dos seus resultados favoráveis para a cultura da mandioca. Perfeito. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, seu Josefino. Vamos seguir acompanhando aí as pesquisas que vocês estão desenvolvendo na cultura da mandioca e demais alimentos aí com o uso, então, desse mulching. Obrigada. Eu que agradeço. Queria colocar, né, que maiores informações poderão ser obtidas na página da Embrapa, em publicações, e, além disso, a unidade Embrapa Cerrado, através do SAC, né, do Serviço de Atendimento, estamos à disposição. Confira agora como fecharam os preços do mercado agrícola em nossa região. A saca da soja em Cascavel encerrou a semana em R$ 115. A saca do milho, R$ 58 e a saca do trigo, R$ 82. No próximo bloco, bom momento para a suinocultura. Depois de um período difícil, com custo de produção elevado e grande oferta de animais, o setor reage e produtores começam a recuperar os prejuízos. No estúdio, especialistas analisam como está o mercado de suínos e as expectativas para o futuro. E ainda nessa edição, o maior churrasco do mundo é já já. Medicina FAG, terceiro melhor curso do Brasil. Excelência comprovada, corpo docente de alto nível e infraestrutura de ponta. O ENAD 2025 reafirma: Medicina FAG é o melhor curso de Cascavel e o terceiro melhor entre as instituições privadas do país.
Centro FAG, tradição e inovação para formar os melhores profissionais de saúde. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Suinocultores da região estão animados com o atual momento que o setor passa. Os preços melhoraram e o custo de produção ficou mais equilibrado. A expectativa com a projeção de aumento nas exportações é otimista. A produção de suínos no Paraná cresceu 79% nos últimos 10 anos, consolidando o estado como o segundo maior produtor do país, atrás apenas de Santa Catarina. Somente em 2024, o abate foi de 12.400.000 animais, 21,5% do total brasileiro. Mas a crise que começou em 2022, provocada pelo excesso de animais disponíveis para o abate, derrubou o preço do suíno vivo, forçando muitos produtores, principalmente os independentes, a deixarem a atividade. Agora, em 2025, com a redução no volume de animais e uma oferta mais controlada, os preços se recuperaram. No Paraná, o quilo do suíno vivo já está ultrapassando os R$ 8,00, trazendo otimismo para o setor. O reconhecimento do Paraná como área livre de febre aftosa sem vacinação também abriu novas oportunidades no mercado internacional. Recentemente, o Chile anunciou que vai importar carne suína paranaense, se somando a outros mercados. As exportações devem crescer entre 1,5% e 2% em 2025. Em Concórdia do Oeste, distrito de Toledo, o suinocultor Décio Arnold mantém uma tradição que começou na década de 1970. Atuando de forma independente. O trabalho aqui conta com a mão de obra familiar. O ciclo é completo. A estrutura abriga desde a reprodução até a fase final de terminação. Tem o abrigo das matrizes aqui embaixo, né? O primeiro isqueiro. Aí é feita a inseminação. Após a inseminação é feita, né, 3 meses e 20 dias, vai para a maternidade. Que daí é feito os partos, né? E durante 28 dias, né, de idade do leitão, aí acontece o desmame, né? E após o desmame, né, já vai para a creche, aí fica 30 dias para a creche e depois vai para a terminação. E a porca, após o desmame, 5 dias já volta a ser inseminada de novo. Em 2022 e 2023, essa granja precisou reduzir o plantel em 40% para enfrentar a crise da suinocultura. Agora, em 2025, com a atividade apontando para um bom retorno financeiro, a granja já voltou a operar com a capacidade total de 1.200 animais. Para a gente entender mesmo na prática, para a gente ter uma comparação mesmo, no caso, na época da crise, qual que era o valor do quilo do suíno e hoje qual que é o valor? Variava, né, em torno de R$ 4,00 o quilo do suíno, né, ali. E o milho, né, estava alto, chegou a 100 e poucos reais a saca de milho. Farelo de soja a 160, 170 reais a saca de farelo de soja, né. Então aí, né, se tornou inviável, né, a produção de suíno, né. Hoje, o momento é outro. Com o suíno vivo sendo comercializado a R$ 8,00 o quilo, a granja consegue operar com margem positiva. A cada 3 semanas, um novo lote com cerca de 28 animais, pesando em média 120 quilos, é destinado aos frigoríficos da região. A avaliação do seu Décio é que os últimos anos ensinaram lições importantes. A crise expôs os riscos do excesso de produção e da alta dos insumos. Agora, com os preços dos grãos estáveis, o cenário inspira mais confiança. Eu acho que essa crise ela começou um pouco em excesso de animais. Eu acredito também que essa pandemia
tudo entrou, ajudou para ter essa crise, né? E agora, né, o preço dos insumos, grão, tudo era fora do real, né? E eu acredito que com a normalidade do grão, tudo, com o preço, né, a tendência acho que é se manter e ficar num patamar bom, né? O preço a gente pode trabalhar, eu acredito que para mais 1 ano, 2 anos, a gente vai ter boas previsões na área de suíno, né? A Jussiele Tonial é suinocultora integrada a uma cooperativa da região. A granja fica em Ouro Verde do Oeste. São 4.500 animais. Aqui ela faz a fase de engorda para terminação, ou seja, recebe os suínos com 25 quilos e entrega para o abate com média de 140 quilos, num período de 100 dias de alojamento. Sobre o mercado atual, ela reforça que o aumento nos preços foi por conta da escassez de animais, pela desistência de muitos produtores. Eu vejo que foi uma época muito difícil, né? Querendo ou não, as integradoras, elas tiveram que arcar com todo esse custo. Custo, principalmente, que afetou muito era a comida, né? O milho enfrentou um preço muito alto. Para mim, que é agricultora, ele agregou muito, mas em contrapartida, suinocultura, a gente vê que foi período muito, muito escasso, né? E bem desafiador. Tem vários amigos nossos que eram independentes e simplesmente abandonaram a atividade e partiram igual a nós, ser integrados. Porque aonde a empresa ela absorve todos os riscos, né? Então, mesmo assim, para nós, o alojamento foi um pouquinho mais longo, né? O animal ficou mais tempo no campo também. A gente estava acostumado um abate de 100 dias, a gente começou a ter abate entre 115 e 120 dias. Então, para nós, a gente também teve que correr esses riscos e menos alojamentos, né, durante o ano, né, menos lotes. Acaba impactando o dinheiro no bolso, vamos dizer assim. Como que você avalia esse mercado atual? Tá bom? Como que tá para você? A cooperativa, né, no caso assim, as integradoras, elas não nos conseguem passar todo esse valor X, que seria o ideal. Vamos dizer assim, em média, as cooperativas têm pagado o preço entre R$ 45 até, a gente ouviu o produtor falar, até de R$ 60 por animal. A gente vê que esse valor, ele já não atende mais às nossas demandas pelo custo. Por quê? As empresas têm cobrado cada vez mais da gente mais melhorias nos barracões. Por exemplo, assim, a nossa granja aqui, ela é certificada, significa que não é qualquer pessoa mais que pode entrar dentro, a gente atende a todas as necessidades do mercado que ele nos pede. Então, a gente tem um custo muito grande para atender isso. Aqui na nossa propriedade, a gente, como a quantidade de animais é muito grande, a gente diversifica mais ainda os negócios, né? Nós temos o biodigestor, que agrega muito para a propriedade, nós conseguimos manter uma eficiência melhor, principalmente do esterco, né? Que é o dejeto, ele é um impacto ambiental muito grande. Então, nós colocamos um biodigestor onde a gente gera energia. Essa energia abastece a nossa propriedade e o que excede a gente acaba vendendo. Então, resulta em mais lucratividade. Só que, em contrapartida, o preço do animal X, ele se mantém naquilo. O que seria ideal? Um pagamento mínimo de R$ 60. Quando isso vai acontecer? É a esperança de todo produtor que um dia aconteça. O consultor de mercado da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Yuri Machado, faz um panorama do mercado, destacando o momento de estabilidade nos custos de produção e crescimento das exportações. A suinocultura brasileira, já desde meados do ano passado, ela vem experimentando uma fase de margens positivas, né? Margens econômicas positivas, né? Nós tivemos aí, depois de uma crise muito prolongada, uma estabilização do setor, começou com a queda do custo de produção no segundo semestre do ano passado, e com a reação dos preços pagos ao produtor, né? Especialmente produtor independente. Já mais recentemente, nós tivemos um aumento dos custos de produção, né? Principalmente por conta do aumento do milho, né? E o farelo de soja até teve um recuo e uma estabilização mais recentes. E o preço do suíno ele vem se mantendo num patamar melhor do que naquele período da crise. Houve agora um pequeno recuo aí nos meses de fevereiro e março,
mas a gente já observa aí no final meados de abril agora, né, uma reação dos preços pagos ao produtor novamente, até porque a expectativa, né, é que em 2025 nós não tenhamos crescimento expressivo da produção. Deve crescer aí ao redor de 2% no máximo, e a demanda, tanto doméstica quanto externa, deve se manter aquecida. Principalmente as exportações, que a gente espera aí um aumento aí ao redor de 7%, 8% em 2025, quando comparado com 2024. E a gente segue conversando sobre esse momento da suinocultura aqui no estúdio. Para isso, a gente recebe o Eloy Fávero, vice-presidente da Associação Paranaense de Suinocultores, mais uma vez. Seja bem-vindo, Eloy. Bom dia, o nosso bom dia a todos os telespectadores do AgroFag e em especial aos produtores rurais. Isso aí, muito bem. Gustavo Bernardi está aqui com a gente também, ele que é supervisor do fomento de suínos da Copavel. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui falando um pouquinho do cenário da suinocultura que está positivo. É isso aí. Vou pegar o gancho para falar então, né? A gente teve um momento aí de mudança, as condições estão melhorando, ficando mais equilibradas para os suinocultores. Eloy, eu queria que você já falasse como vocês da associação estão avaliando esse momento, né? Pensando em independentes e também já nos integrados. O momento é positivo. A gente sempre tem que ter a cautela para que a oferta e a demanda não esteja um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. O mercado, já foi dito, ele está interessante. O independente está conseguindo ter uma boa margem hoje em função dos insumos, né, que deram retroagiu um pouco o preço, se estabilizou. E o preço de mercado ele tem se mantido numa faixa boa, deixando uma margem. Já para os produtores que estão ligados às agroindústrias ou às cooperativas, o preço ele gradativamente vem se recuperando. Ele ainda está aquém do que os produtores desejariam, mas já está praticamente batendo no 0 a 0, cobrindo os custos, praticamente todos os custos, que são os custos fixos e os custos variáveis. Muito bem. E eu quero já também aproveitar para falar com o Gustavo sobre esse mesmo assunto, porque na integração a gente também vê algumas diferenças daí de como estava em 2022, 2023, aquela dificuldade grande, né? Sim, nós tivemos aí esses 2 anos e pouco aí com uma crise bem grave aí no setor, né? E aí realmente as cooperativas, as agroindústrias aí tiveram também um déficit bem significante e assim, nós conseguimos manter pelo sistema de integração, né? Aí o preço pago aí ao produtor. Né? Em contrapartida, agora estamos aí num cenário positivo, como o seu Eloy falou, a gente assim está tentando repassar aos poucos esse crescimento também aos produtores, né? Isso a gente está precisando recuperar ainda esse prejuízo que nós tivemos aí, mas aos poucos, com certeza, aí a suinocultura paranaense vai ganhar muito aí com abertura de mercado e tudo mais. É isso que a gente está observando, né? Muito bem. Eloy, que essa abertura de mercado externo aí, né, e esse talvez um consumo maior do brasileiro da carne de suína, né? O suinocultor está se recuperando financeiramente ou está muito lenta essa recuperação? Como você vê esse cenário? Então, o produtor independente está se recuperando, ainda não chegou a tirar o prejuízo, mas assim, ele está se recuperando rapidamente. Agora, os produtores que são ligados às agroindústrias e às cooperativas, que são sistemas de parcerias, né, eles ainda reclamam muito que o preço ainda está aquém. Nós ouvimos aí a produtora falando de um preço, um custo mais ou menos de R$60
nesse valor para cima, né? Onde ainda a grande maioria das companhias ainda não estão chegando a 60. Então, a expectativa agora do produtor é, como a cadeia toda está numa fase interessante, que o produtor também consiga ter margens para conseguir repor um pouco da que o produtor também acabou perdendo. Trabalhou 1 ou 2 anos ou até mais, praticamente recebendo os custos variáveis. O 0 a 0 no caixa ficava 0 a 0. Só que ficou muita manutenção para trás, ficou muitas coisas que o produtor deixou de fazer para poder fazer o seu negócio seguir em frente. Mas se nós pensarmos, o Gustavo falou bem, né? No tempo difícil, as cooperativas ou os conjuntos aí que trabalhavam com suinocultura conseguiam manter um preço equilibrado, aí os integrados tiveram uma situação melhor, né? E os independentes quase que fecharam, né? E hoje está invertendo um pouco a situação, né? Nós temos que lembrar o seguinte, ele é de altos e baixos, né? Sim. Então uma hora uma cadeia está indo melhor, outra não, né? A tendência agora é um equilíbrio maior, né, Gustavo? Com certeza, eu assim, tenho uma perspectiva boa, né? Aí tanto a Copavel aí também, ela está com os pés no chão também, quanto a ampliação, investimentos, então eu acho que precisa ter bastante cautela, né? É aquilo que o Eloy falou, a demanda e a oferta, ela precisa ser muito bem avaliada e esse repasse aí, ele vai ser gradativo, né, aos produtores e eu sempre falo, né, o produtor ele precisa trabalhar com eficiência, né? Então, tecnologias, ambiência, bem-estar, tudo isso vai favorecer com que ele produza melhor e tenha rentabilidade naquilo que ele entrega, que é o suíno aí. Uhum. Eu vou aproveitar para falar sobre essa questão da qualidade, a exigência que os suinocultores têm hoje em fazer melhorias nas granjas, a própria certificação para que esse mercado da exportação também seja aí cada vez mais competitivo, né? E hoje, como você vê essa situação também, Gustavo? A gente teve aí um aumento de 90% em março, em relação a março do ano passado, nas exportações, novos mercados. Como que você está enxergando esse cenário de melhorias? Não, o cenário para exportação é muito positivo no Paraná, é aquilo que foi falado, né? 90% o Paraná representou aí a maior fatia, mas para a gente buscar mais esses mercados mais exigentes, como países como o Japão, o Chile e tudo mais, nós precisamos também ter uma melhoria no processo, né? Tanto a indústria quanto lá no campo. Então o produtor ele precisa estar enganjado para realmente mudar um pouco a forma do trabalho, o manejo. A agroindústria ela precisa investir em algumas estruturas também diferenciadas. Então tudo isso também, além de a gente ganhar mais, a gente vai ter que também mudar um pouco a forma do investimento. Com essa diminuição nos custos de produção, sobra um pouco para fazer investimento na granja, Eloy? Com essa redução nos custos de produção e com as margens positivas na cadeia toda, com a recuperação dos preços, consegue fazer esses investimentos. Porque, é claro, as indústrias precisam se modernizar também, algumas nas plantas dela, mas o produtor também precisa se adequar às exigências. E a questão da biosseguridade é um fator prioritário, né? Esse é o maior patrimônio que nós temos na suinocultura, é a sanidade. Pessoal, obrigada pela participação de vocês aqui no Agrofag. Eloy, até uma próxima. Tá ok, a gente quer agradecer então a oportunidade também de falar desse setor muito importante, né, para o oeste do Paraná, para o Brasil como um todo, e sempre que precisar a gente está disponível. E o Paraná vai se tornar o primeiro produtor de carne suína do Brasil. Logo, logo. Podem esperar. Vamos acompanhando aí. Isso aí, Gustavo, também obrigada. A gente segue em contato, sempre aí acompanhando o trabalho da Copavel também. Parabéns aí também. Obrigado vocês, a Agrofag, e estamos aí, como o Eloy falou, a gente está trabalhando para tornar o Paraná aí referência aí na criação de suínos. Muito bem. E agora nós acompanhamos como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região.
Para esse domingo no oeste do Paraná, a indicação é de céu parcialmente nublado e algumas pancadas de chuva de forma breve devem ser registradas. Em Cascavel, de acordo com o CIMEPAR, essas pancadas de chuva são esperadas na cidade e a variação nas temperaturas é dos 17 aos 25. Para amanhã, o tempo segue instável e fresquinho. A mínima é de 16 e a máxima 25 graus. Na terça e na quarta, a cidade contará com céu claro, mínima de 16 e máxima de 25 também. Na terça e na quarta-feira, os termômetros podem variar entre 17 e 26 graus. Vamos agora às condições para Guaíra, que nesse domingo continua com tempo mais agradável e sol brilhante. A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima não passa dos 25. Nos próximos dias não há indicação de chuvas e a estabilidade no tempo se destaca. A mínima para a semana é de 18 e a máxima é de 28. Apenas na sexta-feira é que volta a chover. Para Foz, a previsão é de que o domingo será ensolarado e com temperaturas amenas. Um domingo agradável, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Para o restante da semana, o tempo continua estável e com poucas nuvens no céu. Nos próximos dias, a máxima permanece em 27 graus. Já a mínima, na segunda é de 19, na terça, 18 e na quarta, 20 graus. Depois do intervalo, o maior churrasco do mundo tem 500 costelões inteiros assados no fogo de chão. É já já. Medicina FAG, terceiro melhor curso do Brasil. Excelência comprovada, corpo docente de alto nível e infraestrutura de ponta. O ENAD 2025 reafirma: Medicina FAG é o melhor curso de Cascavel e o terceiro melhor entre as instituições privadas do país. Centro FAG, tradição e inovação para formar os melhores profissionais de saúde. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. A festa do Dia do Trabalhador, promovida pelo Seminário São José aqui de Cascavel, ficou famosa por ter sido reconhecida como o maior churrasco do mundo. São 500 costelões assados inteiros, 16 toneladas de carne, um show de imagens e de sabor. Olha só. Reconhecida pelo Guinness Book em 2017 como o maior costelão no fogo de chão do mundo, a Festa do Trabalhador mobiliza mais de 1.000 voluntários na organização e atrai cerca de 25 mil pessoas. Mas a história vai além do churrasco. Desde 1º de maio de 1966, o seminário celebra o Dia de São José Operário, que é o padroeiro dos trabalhadores. Começou, claro, de maneira muito pequena, né? Os relatos dizem que iniciou lá com 16, depois foi para 22 costelões, então começou pequena, né? Era um período ainda onde os agricultores aqui de Cascavel, da região, doavam, né, o gado, né, para a gente retirar então a carne dele. Né? E isso foi ganhando proporções maiores. Na véspera do evento, os colaboradores botam a mão na massa para preparar a carne. São 16 toneladas de costelões, armazenadas em caminhões refrigerados para manter a qualidade. Então, vamos lá para o passo a passo de como é preparado o costelão aqui da festa do Seminário São José. Primeiramente, quando chega a carne do frigorífico, ela é baixada uma a uma, toda selecionada, média de 22 quilos cada costela. A partir daqui, com o trabalho de todos os voluntários, é feito todo o processo de limpeza
tirar alguma gordura excessiva, colocar ela no sal, salgar corretamente e a partir daqui vai para o espeto. Para manter a qualidade do produto que vai chegar na mesa das mais de 20 mil pessoas da Festa do Trabalhador, agora cada costela vai para dentro da câmara fria para ficar refrigerada, temperatura controlada, pronta, salgada e espetada. Enquanto uma equipe prepara a carne, a outra já fica responsável pela lenha e o fogo. Tudo aqui é milimetricamente calculado para a qualidade do churrasco, como explica o seu Euclides, que há 25 anos trabalha coordenando a equipe de churrasqueiros. Com o tempo a gente vai pegando a prática e cada vez melhorando mais, sabe, né? Então nós chamamos uma distância, assim, hoje nós fazemos o fogo 1,40 m de distância, onde tem uma fileira de fogo. E no meio ali vai uma fileira de costelão. Então o costelão do fogo ele vai ficar em torno de 70 centímetros, por aí 60, 70 centímetros, né? E o segredo é o costelão, assim, para ele ficar macio e suculento, ele precisa de 5 a 6 horas de fogo. Mas tem que ser um fogo calmo, né? Então nós começamos com um fogo bem calmo, assim que primeiro 1 hora o costelão não pode pingar gordura. Então tem esse segredo, né? Que se você fizer muito fogo, ele sela por fora, dele não assa no meio, né? Então tem que esquentar o costelão para daí ele assando de dentro para fora, sabe? Daí onde que ele fica bem macio e suculento. Então depois de aproximadamente 6 horas no fogo, tá no ponto ideal? Tá no ponto ideal, é isso aqui o ponto da carne, ó. Tá passada, do tipo, não tá assim crua e nem muito assada demais, tá no ponto certo aqui, ó. Já tá soltando aí. Ó o ponto dela, ó. É isso aqui, ó. Pode fazerem dessa forma e é de novilha ainda, ó. Entendeu? Esse espeto aqui é aproximadamente para 25 pessoas? De 25 a 30 pessoas. Forgadinho, pode ir. Tranquilinho. O cheirinho aqui tá irresistível, hein? É suportável, né? Que delícia, hein? E agora é hora de ver como fecharam os preços da proteína animal essa semana. A arroba do boi gordo encerrou a semana em R$ 318,85. O quilo do suíno, R$ 6,57 e o quilo do frango, R$ 4,39. Agora vamos às redes sociais, em que a gente mostra aqui os vídeos e as fotos que vocês mandaram para a nossa equipe ao longo da semana. A gente começa mostrando a foto da Riverlândia, lá do Ceará. Ela que participa com a gente há bastante tempo já, né, professor? É. E olha só que bonito, então, na plantação de maracujá dela, olha o que se formou lá atrás, um belo arco-íris, né? Que legal essa foto. Uma foto muito linda. Lindo mesmo, um abraço para ela e toda a família. Até a próxima. Isso aí, vamos seguir então. Olha só o que foi registrado lá na região de Mangueirinha. Laércio de la Vecchia, né, registrou aí o primeiro foco de geada que a gente viu aí na região, né, professor? As primeiras geadas, né, elas são localizadas, né, não é geral. Uhum. Aí ele mandou um vídeo também, vamos assistir o que ele disse. Vamos lá. Olá, amigos. Hoje, 29 de abril de 2025, Mangueirinha, sudoeste do Paraná. Estamos logo cedo na lavoura de feijão e bem nas baixadas nós tivemos geada. Não foi uma geada ampla, foi uma geada mais localizada. O ar frio é mais pesado. Ontem à noite parou de ventar, então o frio se acumula tudo nas baixadas. Então, formação de geada aqui em Mangueirinha, 0,3 graus. Aqui o feijão já estava bem adiantado. Essa geada que pegou esse feijão nessas proporções aqui, não vai afetar o grão. Menos mal, né, professor? Menos mal. É uma geada mais localizada aí. Mês de abril começa as geadas, né? E o feijão já está adiantado, né? É isso aí. Muito bem. Olha só, o trigo mourisco em que a gente mostrou, o pessoal da família Ziterel plantando, olha só já como é que ele está bem desenvolvido. Daqui uns dias tem colheita. Lavoura bonita e rápida. Isso aí, trigo mourisco. A gente segue aqui, olha só, flores da Maria,
lá de Quedas do Iguaçu, ela que já assiste o nosso programa também há um tempo e fez no jardim dela umas belas florezinhas aí. Muito bom. Super legal. Olha só, o Paulo, que é produtor de mel, ele também é um dos coordenadores da APIVEL, né, Associação dos Produtores de Mel aqui da nossa cidade, mandou essa foto, que são tipos de própolis diferentes, olha só, colorações diferentes, né? Então ele produz, além do mel também, tem o própolis lá na produção dele. E ele mandou também um vídeo da extração, né, desse mel, vamos ver. Mel é delicioso, sempre tenho mel em casa. É muito bom, Adoro. né? Adoro. Falamos do frio, né? O mel, aí vai ser super importante nesse período, né? Sim, a Com própria certeza. também, né? Cuidar da garganta. Cuidar da garganta, é isso aí. Seguimos então, olha só, a gente tem indicação agora de um curso da pós-graduação. Vamos assistir. Você está pronto para transformar o mercado? O curso de pós-graduação em Comunicação e Estratégias de Mercado no Agronegócio da FAG combina inovação, tecnologia e marketing digital para você transformar a sua carreira. Aprenda estratégias de comunicação digital, de storytelling, gestão de produtos e marcas com foco em resultados e diferenciação. Participe de aulas com professores renomados e conecte-se com o futuro do agronegócio. Comece sua jornada de transformação para 2025. Acesse fag.edu.br/pós e inscreva-se. Mais um curso interessante aí, né, professor? Com certeza. Muito bem. Obrigada, então, mais uma vez pela parceria. A gente se vê no próximo domingo, né, professor? Até o próximo domingo. Tchau, pessoal. Isso aí, pessoal. Ótima semana para vocês. A gente se vê no próximo Agrofag. Até lá.